Bruna, vamos para a nossa entrevista de hoje com esse tema muito importante aqui a todos os nossos ouvintes. Isso, Carlos, nós vamos falar sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil aqui no município de Araxá e trazendo diversas mudanças. Nós vamos conversar com o secretário de Governo, Rick Paranhos. Rick, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Imbira Notícias. Muito obrigado. Bom dia também o Carlos, né? Isso. E todos que acompanham a Rádio Imbira. Rick, para a gente começar falando, né, a gente tem várias dúvidas aqui sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos, mas primeiramente vamos explicar aqui quais são essas mudanças que traz com esse plano municipal, né? Vamos falar o que é o plano municipal e o que ele visa, então, normalizar dentro do município. Se você me permite, eu vou pedir para voltar um pouquinho mais no tempo, para explicar como se deu e por que se deu a aprovação dessa lei para a criação desse plano. Quando nós assumimos o governo no início do ano passado, poucos meses, né, cerca de 2 meses, nós fomos compelidos a comparecer no Ministério Público para uma audiência com o Dr. Márcio e o Dr. Carlos Valera. Nós falávamos naquele momento sobre 2 questões específicas. Uma, aterro sanitário, que tinha um TAC em andamento, e uma que era o Bota Fora, aquela área lá do Distrito Industrial que recebia os resíduos da construção civil. Então, o que acontecia? O TAC do aterro sanitário ele estava precisando cumprir algumas condicionantes, porque a gestão anterior não tinha feito nada, então nós tomamos as medidas para poder cumprir. E o Bota Fora, precisávamos descomissionar, ou seja, interditar aquilo e não deixar mais. Por quê? Porque primeiro que não tinha uma licença ambiental para fazer lá. Segundo, porque lá o local não era adequado. Nós estávamos dentro de um distrito industrial que tem empresa de alimento, tem empresa de cerâmica, tem empresa de beneficiamento de café e uma série de outras que não podia estar no mesmo ambiente que aquele local. Lá, por volta de 12, 13 anos atrás, o prefeito da época decidiu fazer um processo de tratamento desses resíduos lá no sentido de usiná-lo, instalando um britador. Ele utilizaria, ao que tudo indica, esse material para fazer recomposição de estradas vicinais. Só que não foi feito dessa forma. Primeiro que o britador não funcionou, era inadequado para o tipo de serviço que faria. Quebrou e lá ficou. Segundo, que o local não era ideal, porque quando se começou a fazer esse tipo de usinagem, gerou uma poeira muito grande. Então se parou, não se tomou o devido cuidado, para lá foi além do resíduo, lixo. Forma inadequada. O prefeito que sucedeu àquele que criou também não tomou nenhuma medida para resolver. E por isso o Ministério Público e a SUPRAM, que é a Superintendência de Meio Ambiente que fica lá em Uberlândia, à época tomou medidas de fiscalização e começou a cobrar. Só que também a gestão não tomou nenhuma providência para aquilo. E o resultado, né, Henrique, foi aquela situação horrível, né, que exatamente. A gente, quando tá chegando a Araxá, vindo de Uberaba, né, olhando ali ao lado esquerdo, né, uma imagem terrível, né? Exatamente. Lixo esparramando até quase no asfalto lá, então, montanhas de lixo. Primeira medida que o prefeito tomou, inclusive, muito antes de assumir o cargo, de tomar posse, nós já discutimos aquilo, porque sabíamos das medidas que o Ministério Público estava tomando. O prefeito fez uma visita lá, conheceu, e logo que tomou posse, nós começamos a cuidar disso. Só que não é uma questão que você resolve da noite para o dia, no estalar de dedos. Vamos fazer assim, pronto. Primeiro, precisávamos criar esse plano para fazer o gerenciamento desse resíduo específico, a ECC. Segundo, precisávamos que fosse criado, porque a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, ela estabelece como o gerador do resíduo o responsável. Tudo bem que a prefeitura é responsável pela geração de resíduo dela, em termos de construção civil, mas o particular é ele que é o responsável e ele tem que cuidar da destinação correta. Então, como é que mas a cidade tem que oferecer meios para essa destinação, né? Criando a legislação e fiscalizando. Agora, o local de depósito não é de responsabilidade do município, é mercado. E por ser mercado, é empresa privada ou um consórcio privado estabelecido nos moldes daquele lá de Uberaba. Então, o que acontece? As medidas necessárias para o município fazer, o município fez. Qual foi? Começou as tratativas com o Ministério Público, pediu um prazo, um cronograma para se estabelecer, criou uma legislação específica com a participação do Ministério Público, que fiscalizou, criando as normas que fariam o gerenciamento disso. Uma empresa veio para a cidade de Araxá, se estabeleceu, conseguiu a licença ambiental para fazer o serviço e recentemente recebeu o ok que podia funcionar. Enquanto isso, o Ministério Público aceitou que o depósito fosse feito naquele local, mas com um prazo para descomissioná-lo.
Depois de estabelecido tudo isso, aí chegamos então a uma questão específica, que era iniciar esse processo. O secretário Juliano, na época, ajudou muito nessa questão, porque foi a própria secretaria dele que tomou essa iniciativa de chamar a responsabilidade. À época, eu estava na Procuradoria-Geral do município, também participei da criação desse processo, o IPDSA, a Secretaria de Obras, porque também nós envolvimos uma parte do aterro sanitário, a Secretaria de Serviços Urbanos, enfim, nós tivemos uma participação muito maciça nesse sentido. E aí, então, no último dia 2, foi feita a reunião final para chamar as empresas que fazem o transporte, chamadas de caçambeiro, e explicar então como é que seria feito. Em momento algum, nós deixamos de informar que isso seria feito. O tempo todo se discutiu, eu mesmo participei de um fórum comunitário na Câmara Municipal para tratar do assunto. Os vereadores debateram muito esse tema, o projeto de lei ficou muito tempo na Câmara, não foi algo assim de chega hoje, vota amanhã. Então, se discutiu essa questão específica, né? Então, na semana passada, no dia 2, nós chamamos as empresas, os caçambeiros, para explicar como seria feito. O Ministério Público, que convocou essa reunião, ele estabeleceu que o próximo dia 18 agora seria o último dia para o recebimento. Nessa data seria descomissionado, seria fechado, então, o Botafora do DI e todo o RCC seria carreado, seria destinado, então, para essa empresa que faz o trabalho de reciclagem. E qual que é esse local aqui na cidade, então, que vai ser trabalhado esse RCC? O Botafora agora, então, ele está totalmente fechado. Dia 18 agora é o último dia. Então, nem os catadores que ainda continuavam, permaneciam lá. Até o mês passado eu estive lá e sair. Presenciei que ainda tinha alguns catadores lá, sim. Então eles não vão ficar lá mais. Vai ser totalmente descomissionado, vai ser fechado aquilo e vai iniciar um processo de tratamento e monitoramento daquela área. E qual que vai ser esse local, então, onde vai ficar esse resíduo, né, que essa empresa, então, vai se instalar? Essa empresa chama-se MM Recicláveis, ela está instalada na região do Miguelinho, ali na saída para Belo Horizonte. Então tem placas sinalizando. Então é nesse local que as pessoas, que os caçambeiros vão descartar Esse é o local regulamentado para se fazer o descarte. Rick, até aproveitando, porque a gente sabe que é algo contínuo, né, esse trabalho desse recebimento desse material. O contrato da empresa tem uma previsão de vai até quando? Porque é algo contínuo, né? É um contínuo, e essa empresa é uma empresa privada. Ela não depende de uma licença ou de uma licitação ou algo desse tipo com o município. Ela só precisa estar regulamentada como empresa para prestar o serviço. Ela pode ficar ali o tempo que ela quiser. Não depende de um contrato, de uma licitação com o poder público. Não. É como se você abrisse uma empresa, um comércio na cidade de Araxá para fazer a sua exploração comercial. Ela não é, por exemplo, uma licitação que eu faço para recolhimento de lixo, porque é um serviço que deve ser prestado pelo município. Esse não. Esse o município participa, mas ele não é o responsável por gerenciar. Rick, então aí a gente entra então aqui, né, nós falamos aí que foi anteriormente, tudo, então a gente entra agora na questão, né, do Plano Municipal de Gestão de Resíduos. Sim. Dentro do plano, né, aqui o que chama a atenção é essa questão dos resíduos da construção civil, como que fica agora. Né, porque a gente tinha vários cenários dentro desses resíduos. Então a gente tinha o cenário de pessoas que fazem reformas na sua residência e essas próprias pessoas de forma particular levavam lá para o distrito industrial e fazia esse descarte, ou chamavam uma caçamba, né, pagava ali o aluguel de uma caçamba, fazia esse descarte desse material da construção civil. Ou, né, a própria pessoal, como a gente disse, né, o pessoal ia lá e descartava, ou chamava a caçamba e a caçamba ia lá e fazia esse descarte. Como que vai funcionar esse trâmite agora? Como que vai ser esse descarte das construções civis? Se eu for fazer uma reforma na minha casa, se eu for fazer uma grande obra, quais são os procedimentos? Bom, vamos por parte então. Pensemos que você vai fazer então a reforma da sua casa e essa casa tem 60 metros quadrados, até 60 metros quadrados. Você não está obrigado a contratar a caçamba. Você não está obrigado a apresentar um plano de gerenciamento. Você vai fazer a sua reforma e à medida que você vai gerando RCC e tão somente RCC, você não pode misturar material reciclável, você não pode misturar lata de tinta, você não deve misturar nenhuma outra questão. É para fazer o tratamento separado. Então você colocou esse RCC na porta da sua casa e no mesmo dia você avisa a Secretaria de Serviços Urbanos e ela vai lá fazer o recolhimento. Então a legislação cuidou de assegurar para esse pequeno gerador
que ele não tem essa responsabilidade que os médios e grandes têm. Então, o município vai auxiliar nesse sentido. Então, nesse caso, o tamanho da minha casa tem que ter 60 metros quadrados, mesmo que a minha reforma seja de 10 metros quadrados. Exatamente. O tamanho da residência tem que ser 60 metros quadrados. Não significa que a reforma seja de 60 metros quadrados. Não significa que seja de 60 60 E a casa não. seja de 100. Vamos supor que seja uma casa de 100 metros quadrados e a reforma 60 metros. Não pode. A casa tem de ter 60 metros. Tem 61, você já tem que contratar. Ah, mas é por 1 metro. A lei precisa estabelecer um marco. Seja construção ou reforma. Seja construção ou reforma. A lei tem que estabelecer um marco. Ela estabeleceu 60 metros quadrados. 61, você tem que contratar a caçamba. E aí eu vou colocar o resíduo da minha construção na calçada. Não preciso de caçamba. Não, você não vai colocar na calçada. Você vai colocar na rua, como se você ocupasse uma área de um estacionamento. Mas de na veículo. rua? Na rua? Na rua, naquele espaço ali. Porque se você obstruir a calçada, você obstrui o ir e vir do pedestre. E aí a Secretaria de Serviços Urbanos vai vir fazer a coleta desse material. Por isso que tem de haver uma concatenação de informação. Eu vou colocar hoje, então, se eu puder, eu já aviso no dia anterior ou no mesmo momento que eu estou colocando. E a Secretaria de Serviços Urbanos vai coletar esse material no mesmo dia? Vai. Nós estamos instituindo uma equipe para poder cuidar disso. Então não vai ficar mais de 2, 3 dias para que isso se esparrame na nós rua. Precisamos fazer. Eventualmente, se o número crescer, o município vai se planejar para atender a isso. Nós estamos disponibilizando uma equipe para começar. Mediante o serviço prestado, a gente vai tendo uma noção do tamanho e vai equacionando a equipe para fazer isso. Entende? Não posso fazer, vou começar amanhã, então já tem 10 disposições na rua, eu quero que busque tudo agora. Não funciona assim. A equipe vai começar a buscar e vai fazer concatenado. O quantitativo que for possível fazer hoje, o quantitativo de amanhã, de forma a encerrar. E lembremos, essa construção civil não coloca o material todo dia na rua. É preciso, por isso que eu disse, é preciso colocar quando você já tiver gerado um quantitativo razoável. Eu gerei aqui 2 latas, eu vou colocar na rua. Você não está ajudando. Então, não seria mais interessante o município ter as caçambas e levar essa pensamos isso caçamba? para um segundo momento, mas precisa fazer licitação para poder fazer a aquisição dessas caçambas. Então, isso leva um tempo, é todo um planejamento. Não dava para se fazer isso dentro do planejamento, estava estabelecido com o Ministério Público, senão a gente ia demorar muito mais tempo para regulamentar esse serviço, para regulamentar essa situação. Ô Rick, a minha dúvida é a seguinte, essa lei, ela vale para todo o município ou tem áreas específicas? Todo o município. Eu cito porque a gente tem um centro antigo, né, que ainda tem residências, né, que podem passar por uma reforma. Eu, por exemplo, me vem na cabeça que a Franklin de Castro, por exemplo, se colocar material lá na rua, não passa nenhum carro lá. Então, nesse caso específico, ele precisa avisar quando ele vai colocar, porque o dia que ele vai colocar, porque a Serviços Urbanos vai possibilitar que o veículo chegue lá a tempo para ele já fazer o depósito, não precisar colocar. Eu sei que vocês estão falando daquelas pequenas ruas do centro da cidade que você mal tem um espaço para passar um veículo, né? Então, nessa hora, é preciso que o cidadão colabore também, porque pela legislação da Política Nacional de Resíduos, ele também participe e tem a responsabilidade de auxiliar no processo. Então, não basta que eu gerei, eu jogo na rua e pronto, o problema meu acabou. Você continua responsável. Então, por isso que é importante, nesses locais específicos em que não cabe uma caçamba ou que não dá para você fazer o depósito lá corretamente, então que você avise. Serviços Urbanos, eu estou precisando, tem um quantitativo aqui. Você pode vir amanhã às 8? O veículo chega e você já deposita direto dentro do veículo. Agora uma outra situação que também, né, Bruno, é bom alertar, porque muitas pessoas confundem o RCC, né, que é o que vai reciclar ali, com a sobra de materiais, por exemplo. Sobrou alguns tijolos na reforma, eu posso deixar ali na calçada? Não. Esse é um problema de longa data. Então, não se muda uma cultura da noite para o dia. Imaginemos o seguinte, hipoteticamente, seus pais tomavam café da manhã com só leite, café e pão. Aí você resolve mudar toda a gestão da sua casa, porque seus pais passam a morar com você, aí você passa a oferecer queijo, fruta, leite desnatado e uma série de coisas. Seus pais vão estranhar aquilo. Vai demorar um tempo para eles se adaptarem àquela nova forma, né? Você não consegue convencer eles no mesmo dia. É a mesma coisa com relação à construção civil. Se há décadas as pessoas entendiam que podiam colocar isso de forma
não concatenada com a legislação na rua, e ninguém fiscalizava, não tinha problema. Só que agora nós temos um Ministério Público exigindo que o município faça. O Ministério Público determinou, ou o prefeito faz, ou o município será punido, inclusive o prefeito. Então nós temos que regulamentar, não tem outra forma. E nós estamos seguindo o modelo que outras cidades já fizeram. Uberaba, Uberlândia, Araguari, e todas as cidades vão fazer. Não tem saída. Ou faz, ou responde por essa questão. E é um crime ambiental. Então tem de se cumprir o que determina a legislação. Rick, eu vou te pedir um minuto, a gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente ainda tem muitas questões ainda. Sim, eu ainda preciso explicar essa questão dos quantitativos, isso, né? Nós explicamos só o primeiro. Nós ainda temos aí a questão do tamanho dos terrenos, a questão de que vai ser necessário contratar uma empresa para fazer aí esse plano de resíduos da construção civil. Então, e valores, né? O pessoal está querendo saber o valor. A gente vai chegar lá, ainda tem muitas questões ainda a ser tratadas dentro do plano, muitas dúvidas ainda para ser tiradas. Só um minuto, a gente vai fazer um intervalo. Na volta a gente continua com essa pauta sobre a gestão de resíduos da construção civil em Araxá. Recebendo o secretário de governo, Rick Paranhos. Rick, dentro do projeto aqui, né, dentro da lei, na verdade, né, que a lei já foi sancionada, a lei de número 7.783, do dia 18 de abril, dentro aqui da lei, fala-se sobre as questões dessas obras, então, maiores de 60 metros quadrados. Né? A gente falou que, então, a obra de 60 metros quadrados, quem estiver fazendo uma reforma ou uma obra de 60 metros quadrados vai poder contar com esse serviço da Secretaria de Serviços Urbanos para fazer a recolha desses resíduos. De preferência, sempre com agendamento. Lembra que a gente conversou? Com agendamento. Depois a gente vai falar aqui sobre esse agendamento, como que ele vai ser feito, né? A gente vai entrar nesse detalhe também. Mas vamos lá. Então, quem vai fazer uma obra maior de 60 metros quadrados, né? 61, como você disse, né? 70, 100, 200 metros quadrados, essa obra, quais vão ser as formas de descarte desses resíduos? Então, imaginemos o seguinte, até 60, então, já explicamos a forma. De 61 até 150, ele não vai poder depositar na rua ou não vai poder agendar com a Secretaria de Serviços Urbanos. Ele terá de fazer a contratação da empresa para fazer esse descarte. Pega na obra dele com caçamba e leva para a empresa que fará o serviço. Mas ele não precisa apresentar o plano de gerenciamento, que é um quantitativo muito alto, de quanto em quanto tempo ele vai tirar, enfim. Entendeu? Então, até 150 metros ele faz assim. E quem tem obras de 151 acima, aí está obrigado a apresentar o plano de gerenciamento. Por que ele precisa apresentar? Porque ele vai gerar um resíduo, uma quantidade muito grande. E aí ele tem que apresentar a periodicidade que ele vai fazer esse descarte, de que forma que a empresa vai buscar. E ele precisa apresentar isso tudo quando ele vai buscar o alvará da construção. Então, quando ele vai iniciar a construção, ele apresenta o plano e apresenta o contrato que ele estabeleceu com a empresa transportadora, para que o IPDSA já saiba quanto ele vai gerar, porque o IPDSA já tem esses cálculos, e quem é a empresa que vai fazer o transporte para ele, para que o IPDSA possa fiscalizar. Rick, ok, eu vou realizar uma obra, então vamos ilustrar, né? Eu vou realizar uma obra de 160 metros quadrados. Qual que é o profissional que eu vou ter que contratar, né? Ou o próprio engenheiro da obra vai poder emitir esse documento, né? Que tem até aqui é PGR-CCS, né? Qual que é o profissional que eu vou ter que contratar e mais ou menos em média isso vai ter claro que vai ter um custo para a pessoa, né? Então, mas qual que é o profissional que vai poder emitir esse documento? Tá, primeiro, 160 você não vai precisar fazer esse documento, tá? O documento é de um quantitativo acima de 200... Deixa eu só especificar. Mas aqui não fala de 60 metros quadrados até 150, será necessário somente a comprovação da contratação? Aí aqui, iguais ou maiores de 150? Da empresa. Contratação da empresa para fazer o transporte. Para fazer o transporte. Tá. E quando que eu vou fazer o PGR-CCS? Aí acima desse quantitativo de 150. Lembra? De 61 até 150 eu contrato só a empresa que vai fazer o transporte. Eu só apresento o contrato com o meu projeto e tudo mais. Acima de 150, aí sim eu tenho que apresentar o contrato com a empresa e o plano de gerenciamento. A forma escalonada de como é que então, se eu for fazer uma obra de 160 metros quadrados... sim, entendi, perfeito. Isso, eu vou precisar ter o PGR-CCS. Aí o que acontece? O seu engenheiro já sabe como fazer isso. Ele já tem o próprio engenheiro vai poder fazer. O seu RT, que é o seu engenheiro responsável. E aí eu vou ter que pagar uma taxa no IPDSA para ter a liberação desse documento? São as taxas comuns que você já paga. Você só precisa
apresentar o documento. Eu só preciso apresentar esse documento É. junto, então já é a taxa que você tira ali do plano para poder fazer a obra. Dentro do estabelecimento, as taxas que são comuns ao IPDSA. Certo. Rick, e aí, quando a gente for fazer esse descarte, né? A obra vai fazer esse descarte da construção civil. Essa empresa ela vai cobrar uma taxa para receber esse material. Agora a gente entrou, então, dentro da cadeia, né? Lembrando que toda a cadeia, segundo o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, toda a cadeia é responsável. Não basta só que eu, que estou fazendo uma construção, que sou o gerador de resíduo, contratar você, que é o transportador, te entregar e falar, ó, a minha responsabilidade acabou. A sua responsabilidade continua até a destinação final. A minha e a sua continua até a destinação final. Então vamos lá. A contratou B para fazer o transporte. B, quando vai buscar o resíduo, vai deixar um recibo, um documento comprovando que ele foi lá no construtor e retirou o resíduo. Certo? Ele entrega esse documento. Ao mesmo tempo, o B que pegou, ele vai lá no IPDSA e entrega um documento de que ele está fazendo o transporte. E quando ele entrega lá no C, que é a empresa que faz a destinação final, ele pega outro documento para comprovar que ele entregou. Então, a empresa, quando faz o gerenciamento final e dá a destinação correta, ela entrega um relatório para o IPDSA. O IPDSA vai juntar, então, todos os documentos. O documento do gerador, o documento do transportador, o documento do destinador final. Os quantitativos bateram? Bateram. Então, a destinação foi feita correta. Rick, uma dúvida dentro aqui do plano municipal, né? Se as pessoas, os construtores, as empreiteiras vão ter que fazer o PGR-CCS, né, que é esse documento que vai aí fazer o plano de gerenciamento de todo o resíduo gerado dentro da construção, por que a prefeitura vai ser isenta nas suas obras? Não, a prefeitura não vai ser. Porque aqui fala assim, você fala assim, o município ser isento. Independente do tamanho da obra ou reforma ser realizada pelo município, este ficará isento da apresentação do PGR-CCS, bem como do reconhecimento das taxas para depósito de material junto a essa empresa. Porque o próprio município já se fiscaliza, o próprio IPDSA acompanha as nossas obras, a própria Secretaria de Serviços Urbanos já gerencia o nosso material e nós faremos a destinação da mesma forma, teremos que entregar para a empresa do mesmo jeito. Nós só ficamos isentos de fazer o recolhimento da taxa. Entendeu? Rick, O processo todo nós também somos submetidos a ele. Dentro dessa questão ainda das caçambas, né, aí gera aquela dúvida. O pessoal sempre descarta outros tipos de materiais dentro da caçamba. Sim. Né? Eu até ontem mesmo, né, fiz algumas fotos, vou ver se o Igor consegue mostrar pra gente, porque aqui dentro da lei fala, por exemplo, questão do volume das caçambas, né, que ela tem que ter ali a especificação. Você consegue passar, Igor, pra gente as imagens, por favor? As imagens, né, das caçambas. Das caçambas, né? Isso. A gente percebe que o pessoal descarta outros materiais, como plástico, isopor, papelão, né? Tem uma determinada imagem que essa imagem, que é de um estabelecimento em reforma no centro da cidade. O que a gente percebe dentro da caçamba? Lâmpada, isopor, papelão, assento de cadeira, lixo comum, diversos materiais dentro da caçamba. Outras, né, a gente percebeu materiais de jardinagem, jardins e até mesmo um pneu dentro de uma caçamba. Uma das caçambas, né, passando ali da capacidade dela, né, específica. E aí, como que vai funcionar isso? Como que vai funcionar essas fiscalizações dessas caçambas? Perfeito, sua observação foi joia. Vamos lá. Específico. Se puder voltar naquela primeira imagem, só para a gente poder explicar. Primeiro, aquelas lâmpadas ali, ela tem um descarte correto para se fazer. Então, é a chamada logística reversa. Então, a empresa que vende essa lâmpada para você que está construindo uma casa, quando essa lâmpada queimar, ela tem que... Você vai lá e devolve, ela tem que recolher, ou então você dá uma destinação para uma empresa que faça a destruição disso aí de uma forma correta, porque dentro dela tem um resíduo. E aí isso tem que estar contando dentro do plano, que é o que eu vou descartar na minha obra. Então isso conta também dentro do seu plano. Você tem que gerenciar ele, você tem que fazer ele da forma correta. Pneu, não é essa forma correta. Aí o cidadão também tem que entender que ele é partícipe do processo. Eu não posso dizer assim, olha, eu pago imposto, então a prefeitura que se vira. Não.
o Plano Nacional de Resíduos determina a sua responsabilidade também. Então, se eu vou lá e troco um pneu numa borracharia, a borracharia tem que dar a destinação correta desse pneu. O município hoje faz esse serviço por meio da Secretaria de Saúde, que é a cada período passa-se nessas borracharias, o que se for descartável pode ser levado para um depósito e depois a empresa que fabrica vem buscar e leva. Esse custo é dela. Está dentro da logística dela. Mas a borracharia, por exemplo, pode falar, não, eu vou vender as carcaças para um serviço de remold. Mas aí a borracharia tem a responsabilidade de fazer o correto. Então não deveria estar aí. Para associar um trabalho para evitar que esse material vá para aí, junto com esse gerenciamento, nós criamos o Catatreco. O que é isso? Imaginemos o seguinte, a Bruna, lá na casa dela, comprou um armário novo. Tem um armário velho que ela não quer mais e para evitar, eu sei que a Bruna não faria isso, mas hipoteticamente uma pessoa faz assim, tira o velho, põe o novo e vai no lote ali do lado da casa dela e joga lá, certo? Então, para evitar que isso aconteça, ela vai ligar nos serviços urbanos, no serviço de Catatreco, que tem um telefone específico e vai agendar o dia de buscar. Olha, eu saio de casa às 7 horas da manhã, então não tem jeito, eu estou para almoçar entre 11 e 1 da tarde, você pode buscar nesse horário? Beleza. O Catatreco vai lá buscar, para evitar que ele jogue em outro local. Então nós vamos buscar o sofá velho, o fogão velho, a geladeira velha, o armário velho, aquilo que não é material da construção civil tem que ser dessa forma. E para onde vai isso? Vai para o aterro sanitário. É um outro local específico para se fazer essa destinação. Então perceba que o município está organizando tudo. E é um trabalho que não se resolve em 3 meses, em 6 meses. É um plano a médio prazo. Além disso, nós vamos instalar em 2 regiões da cidade os ecopontos para funcionarem de forma correta, porque me disseram que aqui no passado já foram instituídos ecopontos, mas que não funcionaram da forma correta. De maneira alguma, foi problema para quem morava perto. Então, o ecoponto não é para receber lixo orgânico. Eu não posso pegar o meu lixo de cozinha, colocar no saquinho e lá depositar. Não, esse lixo ele é recolhido pela empresa contratada pelo município por meio de licitação para fazê-lo. Para o ecoponto vai esse material, quando eu não quero buscar o Catatreco, eu posso pegar o sofá velho e levar lá no ecoponto. Eu posso pegar essa lâmpada e levar lá no ecoponto. Eu posso pegar o meu material de reforma da minha casa, eu não quero nem chamar a serviços urbanos e nem colocar na minha calçada ou na porta. Eu posso pegar o meu carrinho de carroceria, se for nesse quantitativo que eu acabei de dizer, depositar e levar lá no ecoponto. Tá. Rick, vou colocar aqui, né, mais um cenário ilustrativo. Se eu tô fazendo ali a minha obra, coloquei uma caçamba, tô fazendo a recolha de material, mas alguém veio, né, ali à noite que a gente vê acontecendo e coloca, né, um pneu, um armário, como você disse, na minha caçamba. Aí aquela responsabilidade passa a ser minha, porque a caçamba foi eu que coloquei ela na porta da minha obra. Aí o que a pessoa vai fazer com aquilo? Porque ela não vai poder, a caçamba não vai poder levar esse material Pode, lá só que ela empresa. paga mais caro. A caçamba, para depositar, está estabelecido lá pela empresa, e volto a dizer, esse não é um preço regulamentado pelo município, é preço de mercado, tá? R$ 75 para fazer o depósito da caçamba só com o RCC. Cada caçamba. Cada caçamba. Se ela for suja, 150. Por quê? Porque a empresa vai ter o trabalho de separar o que é RCC do material reciclável. Então, suja é considerado, então, qualquer outro material que não seja de... Exatamente. Como essas caçambas que a gente mostrou aqui. Exatamente. Então, aí a pessoa vai pagar R$ 150 para o descarte dessa caçamba e 75 a caçamba só com resíduo de construção. Exatamente. E não é o transportador quem vai pagar. Por quê? É o dono da obra. É o dono da obra. Exatamente. O transportador, até o dia da reunião que nós fizemos com o Ministério Público e eles falavam em preço médio de R$ 200 a caçamba. Então, 275. 200 pelo serviço deles, 75 pelo depósito. Se for suja, mais 150. Tá certo. Correto. Rick, a gente vai fazer mais um intervalo. Já está aberto, né, o nosso WhatsApp, a nossa live também para participação dos ouvintes, para que mandem também as suas dúvidas quanto ao plano, então, de gestão de resíduos da construção civil aqui de Araxá. Rick, então, dentro desse contexto, né, do que a gente vem falando, você falou de que a gente falou que as obras, né, 60 metros quadrados, vão colocar esse lixo o resíduo da construção RCC. Civil, o RCC, na rua ali de forma, Ou né, vai organizada, agendar. vai agendar. Aí você falou também do Catatreco, que vai fazer esse agendamento e vai poder fazer a recolha de outros materiais que as pessoas descartam na caçamba, né, que é o que a gente mostrou aqui. E
qual que é a efetividade que a Secretaria vai conseguir ter de serviços urbanos? Porque o que a gente percebe, né, principalmente na questão da Secretaria de Serviços Urbanos, é que ainda está muito falha a questão da coleta de forma geral na cidade. Então, vocês têm essa visão de que a Secretaria vai conseguir fazer esse atendimento desse serviço? Né? Hoje, por exemplo, a Araxá não está conseguindo fazer a coleta seletiva de forma efetiva em toda a cidade. Vai conseguir fazer essas coletas também desses materiais, tanto da construção quanto desses materiais, né, que você disse do cata-treca, né, se tiver um armário, um sofá, né, e determinadas outras coisas, vai conseguir fazer essa recolha? Nós vamos seguir o modelo que já está sendo adotado em Uberlândia e que também, se não me engano, Uberaba já pratica. Nós temos que buscar boas informações, bons modelos para poder replicar naquilo que nós praticamos no dia a dia. Então, coleta seletiva. O prefeito, logo quando tomou posse, fez uma reunião com os catadores, instituiu o modelo, dotou eles de espaço e local por meio de subvenção do município para que eles pudessem ter um local para se instalar, veículo para fazer o recolhimento. Nós temos 2 associações que estão num processo mais avançado e outras 2 que estão buscando sempre a qualificação. Mas a observação é correta. Nós ainda temos locais da cidade que em alguns períodos do dia o material reciclável não está sendo recolhido a contento. E outros materiais, né? Igual, por exemplo, em alguns bairros, algumas cooperativas não coletam todos os materiais. Né? Em alguns bairros, por exemplo, ela coleta só o papelão. A gente coloca para fora o material reciclável e a cooperativa só leva o papelão e deixa o outro, acaba tendo que ir para o lixo comum. Isso é muito sazonal. Quando o papelão está com preço bom, leva o papelão e deixa o restante. Quando a latinha está com preço bom, leva a latinha e deixa o restante. Isso não é um problema só de Araxá, é um problema em nível nacional. Mas é equacionado com modelos como esse que nós pretendemos fazer. O município está estudando a possibilidade de licitar uma empresa específica, no mesmo modelo que Uberlândia fez, para retirada desses recicláveis em locais específicos onde as associações não conseguem fazer. Então, nós vamos buscar esse modelo que a CA já está estudando para que a gente possa licitar e assim resolver essa questão do material reciclável. Esse que não é reciclável e que não é lixo residual de aterro sanitário, a população também tem que ter consciência. Nós estamos já em vias finais da implantação do cata-treco, já temos o modelo definido, o veículo que vai fazer o recolhimento, para poder já implantar e a população poder Já tem um telefone atender. já? Já está específico, mas ainda não está funcionando. Nós só vamos divulgar já quando já estiver tudo ok. Para que nós tenhamos um processo de educação. É aquilo que eu disse, não se resolve da noite para o dia. Os equipamentos estarão disponíveis e a população precisa entender como é que eles funcionam e passar a utilizar. Tá, Rick, para a gente encerrar 2 dúvidas aqui. Então, a partir do dia 18, já estamos contando com essas questões do plano, as pessoas já vão poder fazer essas solicitações e principalmente a questão do resíduo da construção civil. Então, quem tem as obras de 60 metros quadrados já vão poder fazer aí o agendamento, essa solicitação. Fica uma dúvida também, quem já está em obra, com a obra aí da questão mais de 160 metros quadrados e precisa desse documento, quem já iniciou as obras, não, aí como que vai está em andamento não vai precisar do documento, porque ele já iniciou, ele já tem o alvará de construção estabelecido antes, então ele, nesse caso específico, não vai precisar apresentar, mas ele vai ter de contratar e apresentar o contrato da empresa que faz o gerenciamento para ele do descarte lá, que ele pega lá no descarte na construção, no canteiro de obras e deposita corretamente lá na empresa que faz a destinação final. Isso ele tem de fazer. Ok. E como que a prefeitura vai trabalhar para essa informação, né, principalmente dessas obras de 60 metros quadrados, que isso atinge a população também mais baixa, né? A classe baixa são casas populares, casas de 60 metros quadrados. Qual a forma que vocês vão fazer para essa informação, que a prefeitura vai fazer para essa informação chegar a essas pessoas e elas terem um conhecimento de toda essa mudança que aconteceu? Primeiro ponto, como é uma atividade privada, a empresa privada vai fazer a campanha dela. Isso já está estabelecido com a empresa. Né? Ela vai começar agora a campanha dela. Mas a parte de 60 metros quadrados cabe à Secretaria de Serviços Urbanos. Isso. Aí essa parte institucional será feita por nós. Além disso, nós contamos com a parte da publicidade que a gente vai fazer, nós contamos com o apoio de vocês também para periodicamente poderem fazer essa informação chegar. A gente vai trabalhar nas escolas, aquelas crianças que já têm uma capacidade de informar isso de forma correta aos pais. E à medida que for acontecendo, a gente vai informando a população.
Ô Rick, é uma dúvida que surgiu aqui. Quando a construção demora mais de ano, né? Exemplo, uma construção de casa, que a gente sabe que é demorado. Nesse caso, como que vai funcionar? Se for um projeto popular, que a construção for feita por uma empresa licitada pela prefeitura, essa empresa tem a responsabilidade de fazer. Se for um projeto popular, mas construído de forma privada, por exemplo, a empresa que veio para construir casas populares, ela tem a responsabilidade de fazer esse gerenciamento. Não vai fugir disso. Mas e como é que a prefeitura vai fiscalizar para não jogarem nos lotes vagos e nas saídas da cidade? Primeiro ponto. O Ministério Público auxiliou o IPDSA com a disponibilização de motos e um veículo, que então nós teremos fiscais cuidando dessa parte pelo IPDSA. A parte dos transportes das caçambas, isso será feito pelos agentes da CETRANS, que também já está preparado essa equipe para poder fazer. E também nós teremos o vídeo monitoramento auxiliando. As entradas e saídas da cidade têm monitoramento. Imagine, você vê no vídeo um caminhão carregado com uma caçamba em direção a uma área que não é a da destinação final da empresa. E aí ele volta vazio, você presume que ele descartou em local indevido. Pega a placa desse caminhão, localiza quem é o dono, né? Ele vai receber uma multa, ele vai ter que fazer a retirada do material que ele descartou de forma incorreta, do contrário ele responde a um processo criminal ambiental pelo Ministério Público. Tá certo. Então assim, é um processo que foi muito bem pensado. Eventualmente pode ter algum descompasso no cumprimento dessas medidas, mas a gente ajusta e faz ela acontecer da forma adequada com o passar do tempo. Tá certo. Acho que vai demandar uma lei mais que programa, vai demandar depois mais um esclarecimento. Mas é importante. Ao longo aí vamos pedindo esclarecimentos com certeza, né? Porque ainda vai gerar muitas dúvidas aí nas pessoas sobre esses processos, a questão das multas também, né, Henrique? Então... As multas vão variar de R$600 a R$3.600. O veículo que descartar incorretamente, ele vai fazer o recolhimento e vai pagar uma multa. Descartou de novo, o veículo vai ser recolhido. E quem não fizer uma obra sem fazer o plano, sem fazer o descarte de forma correta, não vai tirar o habite, né? Ele não tira nem sequer o alvará para começar. Ele tem que apresentar o plano. Sem plano, dentro daquele tamanho que nós falamos, né? De 150 acima, 151 acima, né? Então, se ele não apresentar, ele não tira o alvará de construção. Se ele apresentar, mas não fizer o gerenciamento correto, ele não pega o habite. Então, tá certo. Ou nós fazemos assim, ou nós não teremos um meio ambiente seguro para todos daqui 10, 15, 20, 30 anos. Precisamos lembrar que nós vamos passar, os nossos filhos ficarão, os nossos netos virão, e para eles, como é que fica o meio ambiente? Nós vamos conversando sobre isso, ainda com certeza teremos muita dúvida ainda, e vamos acompanhando aí o plano. Projeto de fato, né? Até o cata-treco, a gente pode até voltar ao assunto. Só lembrando que a lei já começa a valer a partir do dia 18, né? Ela já tem vigência desde o dia 18 lá de abril, né? Mas deu-se um prazo para o pessoal adequar. Então, né? Essa adequação já começa agora, dia 18. E mais uma coisa, as pessoas não podem dizer assim, mas eu não tinha conhecimento dessa lei. A legislação estabelece o seguinte, eu não posso me valer de uma alegação de desconhecimento da lei em proveito próprio. Então eu não posso dizer o seguinte, eu não sabia dessa lei, por isso que eu não cumpria. Você tem a obrigação, enquanto cidadão, de procurar saber. Você trabalha numa área específica, há uma legislação que regulamenta a sua atividade. Sou transportador, eu preciso conhecer a legislação de transporte. Sou construtor, preciso conhecer a legislação de construção. Sou destinador final, preciso conhecer a legislação de destinador final. E essa regra, né, Henrique, é bom deixar claro também que vale para quem já iniciou a construção, né? Porque, como você disse, a lei está valendo desde abril. Porque a pessoa às vezes tem o alvará para construção, mas depois, se não regularizar a situação, não vai ter o habite, né? Exatamente. Então precisa ter toda essa preocupação. O Ministério Público foi muito claro na reunião inicial dessa discussão toda. Ou o município faz, ou o município será penalizado. E depois, de feito especificado, cada um da cadeia, desde o gerador pagador até como é que eles chamam lá, desde o poluidor pagador ao protetor recebedor, toda a cadeia é responsável. Eu não posso dizer, eu contratei o Jorge para fazer o transporte e a partir de agora o problema é todo do Jorge. Não, eu também tenho que fiscalizar o trabalho do Jorge. Tem que lembrar que o que ele está depositando fui eu que gerei. Então é preciso ter uma participação efetiva. Correto. Rick, muito obrigada, viu? Mais uma vez, um bom dia para vocês. Obrigado, é o Rick Paranhos.